Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto ConvetCast. Esse ConvetCast muito especial, vamos seguir a nossa organização costumeira. Vamos começar falando de uma técnica de estudo, uma técnica de motivação, depois o Fábio entra com uma dica aí para a prova, de conteúdo de fato. Fábio, quer dar bom dia? Bom dia a todos. Novamente, parabéns por estar aqui esse dia e esse horário. É para poucos, né? Então, são guerreiros e certamente a recompensa vem, né? Então, um bom início de semana a todos. Excelente. Faço das palavras do Fábio as minhas palavras. Mesma coisa que eu falei na revisão da discursiva. Quem aguentou ouvir a gente falando 3 horas até o final, merece gabaritar essa prova discursiva aí do mapa, tá? Porque é isso aí, pessoal. Vencer o cansaço, vencer a preguiça, né, o desânimo, as dores no corpo. A gente já passou por isso que vocês estão passando. A gente sabe que não é fácil, né? Ser concurseiro não é fácil. Muita insegurança, a gente nunca sabe o resultado, não tem como saber o resultado. A gente pode fazer o que cabe a nós, né? Estudar, se dedicar, seguir as dicas de quem já passou por isso, né? Muitas vezes não precisa nem entender exatamente o porquê, embora aqui no ConvetCast a gente tenha trazido para vocês muito o porquê das coisas. Na semana passada foi bem interessante, né? Porque eu trouxe um livro que é um dos livros que eu mais gosto, né, do ponto de vista de estudo, feito por especialistas, não sei se são os maiores do mundo, mas assim, é uma equipe sensacional que ganharam prêmios internacionais pesquisando como aprender, e é um livro sensacional, e ele bate assim, ó, 100% com a nossa metodologia. Todos os insights que a gente tira dele são coisas que a gente já aplica, então muita coisa veio para reforçar, e claro que muita coisa a gente também levou em consideração quando a gente organizou a nossa metodologia. Mas hoje a gente vai falar de um outro livro, um livro que se chama O Fim da Procrastinação. Para quem está nos assistindo agora pela primeira vez, cada ConvetCast a gente traz uma resenha de um livro, ou insights de algum livro, quando a gente não vai tratar do livro inteiro, ou vai subdividir. Mas hoje vamos falar da essência do livro O Fim da Procrastinação, de Peter Ludwig, algo assim. Quando a gente fala assim que é uma resenha, a gente sintetiza e ainda traz somente o que é aplicável do ponto de vista de concurso, para não ter muita ladainha, né, dar muita volta para passar a mensagem. Então é direto ao ponto. Quem lê o livro vai falar, Saulo, mas o cara fala muito da teoria X, dá exemplos tais, né, que nem o outro livro que eu apresentei para vocês, cada técnica eles explicam o estudo que chegou até confirmar aquela técnica. Então, sem entrar em detalhes, mas, por exemplo, fizeram um estudo nas universidades que sempre que os bombeiros iam lá, apresentavam as saídas de emergência, onde é que ficavam os extintores, explicavam tudo para os alunos da universidade. Aí, depois eles faziam uma provinha e viam que a retenção, né, uns meses depois faziam uma prova, viam que a retenção era bem baixa dessas explicações. Tinha gente, inclusive professores, que erravam o local de extintor de incêndio, que estava no mesmo corredor da sala que o cara trabalhava e dava aula. Então, eles viram que a melhor forma para ensinar era fazendo simulações. Porque quando eles faziam simulação de incêndio, todo mundo corria, pegava o extintor, achava a saída de emergência, escada, descia, fazia isso, né? Eles davam mais importância, tinha um impacto emocional maior, e aí, quando faziam a prova escrita, o pessoal acertava muito mais. Então, assim, sempre tem um porquê. E tem a gente na nossa pressa, na nossa rotina, muita coisa para estudar, às vezes a gente precisa ouvir o porquê para começar a aplicar uma técnica ou outra. Então, esse livro, eu vou trazer para vocês só o creme do creme. Tá? O que dá para extrair de interessante nesse livro, né? O fim da procrastinação. Ele cita basicamente 3 coisas fundamentais para a gente não procrastinar: meta, recompensa e hábito. Ele explica o porquê que a gente está numa epidemia também de procrastinação. E não é culpa nossa, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, então vocês não são diferentes.
a quem está com essa questão da procrastinação. O problema maior é a nossa rotina, mundo contemporâneo, o mundo das informações. Então, por exemplo, trabalhamos, estamos cansados, chegamos em casa. A gente tem horas para ficar em casa, mas parecem minutos, porque quando a gente vê já está na hora de dormir. E por que parecem minutos? A gente pega o celular, por exemplo, a gente começa a lembrar de coisas que a gente tem que fazer. Ah, eu tenho que comprar uma roupa para sair, para trabalhar, para não sei o quê. Tu entra num aplicativo. Em vez de ir lá e comprar roupa, tu já começa a botar no carrinho um monte de outras coisas, e roupas, e ver roupa, enfim, fica um bom tempo nisso. Aí lembra que tem que pagar uma conta, abre o banco. Daí quando abre o banco, lembra de um outro boleto, lembra de um outro negócio, lembra de transferir, lembra de cobrar. Então a gente, principalmente com o celular na mão, começa a surgir coisas. E a gente não tem uma organização para executar. Então a gente acaba pecando nisso, quando vê sobra pouco tempo para estudar. E a gente acha que a gente não tem tempo, mas na verdade o que está acontecendo é que não tem uma priorização do que é importante. Então o que eles recomendam? Que tu faça uma lista. Da mesma forma que no trabalho, geralmente a gente tem uma organização, tem uma lista, tem uma agenda, tem uma sequência de coisas para fazer. Em casa a gente também deveria ter essa lista. Mas não é simplesmente botar na lista, né? Não adianta botar, eu tenho que estudar, tenho que pagar conta, tenho que, sei lá, comprar alguma coisa para o meu filho, para a escola dele, material didático. Não, a lista, ela tem que ter algumas colunas e vocês têm que colocar. Primeira coisa, prioridade. O que é minha prioridade? É preparar o lanche do filho, é fazer não sei o quê, coisas inadiáveis. Depois estudar, depois... enfim, fazer alguma coisa no celular, tem que ter a ordem de prioridade. Depois, outra coluna, meta. Quanto dessa coisa eu tenho que fazer? 15 minutos? É 1 hora de estudo? Não sei, depende da programação de cada um de vocês. Recompensa ou punição. Tem que estar escrito o que vai acontecer se eu fizer, cumprir o que está na minha lista, e o que acontece se eu não cumprir. Então, a maioria das coisas já traz uma punição implícita, né? Se tu não estudar, tu não vai passar no concurso. Tu vai ter outros problemas, não vai bater a meta e tal, e tal, e tal. E se passar, aí tu pode se dar alguma coisa de recompensa. Eu tenho um tutorial, um vídeo tutorial lá no Como Estudar para Concurso, né? Eu falo sobre essa técnica, ela é importante. Ela também foi falada quando a gente explicou o poder do hábito para vocês. E, resumidamente, esse cara considera que essa lista ela é muito importante. Praticamente a mesma que a gente tem de trabalho, trazer ela de uma forma um pouquinho mais completa para o pós-trabalho. Cheguei em casa. Quem não trabalha, mais importante ainda, porque a gente tem notado que tem gente que não trabalha, que estuda menos do que quem trabalha. Isso é pura falta de organização, ok? São pessoas, né, que sentem que tem tempo sobrando e acabam deixando o estudo de fato, hora líquida, ficam em segundo plano. Então, não pode acontecer isso. Eu preciso fazer tal coisa. Tudo bem, primeiro, o que é mais importante? 1 hora, 2 horas, 3 horas de estudo diário. Bati essa meta, agora vamos para a próxima da lista. Isso vai deixar mais claro para vocês, vai permitir que vocês se organizem. Tá? Outra coisa interessante desse livro, ele reforça uma série de coisas que a gente já citou dos outros livros e coisas que a gente usa na nossa metodologia. Então, vamos lá. Meta. Meta não é simplesmente um número aleatório. Esqueçam isso. Isso não é meta. Meta, primeiro, tem que ser plausível. Tem que conhecer a tua rotina, tem que saber a forma de mensurar para saber se tu bateu a meta ou não. Não adianta deixar uma meta muito acima da capacidade, só vai servir para te frustrar e parar de levar a sério a meta. Então, uma meta muito acima da tua capacidade, ela é ruim. Né? Pode ser que na primeira semana, segunda, a meta é alta, eu vou estudar bastante, vou passar. Normal, bastante gente pede metas altas para a gente colocar no planejamento. Mas, a médio e longo prazo, essa meta, ela frustra e Então, a meta tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser plausível para a tua rotina. Não tem problema adaptar a meta. Não bateu 2 semanas, 3 semanas a meta, ajusta. Né? A minha meta era 15 horas, Saulo, por semana. Eu vou baixar para 10 porque eu não estou conseguindo, e se eu conseguir, eu estudo 12, 13, 15, 20.
mas vou tratar como 10 a meta, porque eu consigo subdividir ela na minha semana de uma forma aí que eu garanto essa meta. Beleza, vai lá, se organiza, vida que segue. O ciclo é infinito, vocês podem dar 2 voltas, 3 voltas, assim como pode dar meia volta, né? Para nós, a sequência das matérias ali está organizada. Esse livro cita muito o hábito. Então, quem não assistiu os outros ConvertCasts, vale a pena assistir, se eu não me engano, é o segundo, que a gente fala sobre o livro O Poder do Hábito. É um livro muito bom, muito concurseiro aí ler, porque ele faz diferença. Tá? Ele traz bastante explicação sobre o hábito, é um complemento, inclusive, da tua capacidade cognitiva. Muita coisa a gente aprende pelo hábito, e além disso, quando tu tem o hábito de estudar, o hábito de sentar na poltrona, começar a estudar, fica mais fácil, porque o que é o hábito, né? Resumidamente, são 3 coisas: uma deixa ou um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Só vai conseguir criar um hábito de estudar se tu organizar essas 3 coisas. A gente fala sobre isso no ConvertCast. Tá? Eu cito 2 exemplos, né? Um bem prático do dia a dia e um negativo para vocês entenderem que nem todo hábito é bom. Não é porque é hábito que é bom. Eu cito do alcoolismo, que tem gatilhos, os gatilhos podem ser físicos, mentais ou emocionais, tem a rotina, que é o beber, e a recompensa. Então, por exemplo, um alcoólatra, se ele fica magoado, tem algum problema, alguma ansiedade, alguma tristeza, é o gatilho para ele, né? Assim como ter a bebida disponível pode ser o gatilho também. Não necessariamente é emocional, mas aí teve o gatilho. Viu a bebida, bebeu, a rotina é beber, e a recompensa para ele é a satisfação, toda o relaxamento, tudo que a bebida causa no corpo dele, as alterações, o vício. Então, foi um exemplo negativo que eu dei, mas tem vários exemplos positivos. Então, se tu cria o hábito de estudar, para ti, primeiro que aquela hora, ela deixa de ser uma coisa exaustiva para ser uma coisa que tu gosta, né? Porque é um hábito para ti, tu tá acostumado a fazer aquilo. Então, tu pode criar gatilhos para ti. Na minha opinião, usar a metacognição é a melhor forma de criar gatilhos, né? Pensar como é que tu vai ser depois de aprovado, todas as vantagens, fazer aquela concentração antes de iniciar, ali 5 minutinhos, é coisa rápida, não vai mudar o teu dia por causa de 5 minutos antes de cada hora de estudo. Então, tu faz isso, né? Fecha o olho, metacognição, para disparar esse gatilho, tu sai de lá já querendo, assim, rasgar as apostilas e comer, porque tu quer aprender, porque tu sabe que aquilo ali é o passaporte para tua aprovação. Então, também temos as técnicas de metacognição. Então, o hábito é isso. Importantíssimo para não procrastinar. É sair, cheguei do trabalho, tomei um cafezinho, lavei o rosto, tentei no computador, metacognição, 5 minutos, 1 hora de estudo, depois eu faço o resto. Ponto. É o que precisa. E recompensa. Tem várias formas de recompensa, além da recompensa mental, que é tu entender, tendo um mural dos desejos, principalmente, que eu estava conversando com a Desirê ali, ela me mandou o que as gurias da salinha estão fazendo, né, na sala de estudos compartilhado, e a recompensa é isso, tu saber que tu precisa ou que tu quer algumas coisas para a tua vida, tá, seja casa própria, carro do ano, ter um plano de saúde, ter condições para viajar no mínimo 1 vez por ano, fazer uma viagem internacional, enfim, ter uma qualidade de vida é uma das principais recompensas, mas cada um pode ter as suas, né? Estabilidade, não precisar fazer plantão, não precisar trabalhar sábado e domingo, enfim, não ser acordado no meio da noite, é uma série de coisas que cada um pode buscar internalizar, tá? Então é isso, ele cita essas 3 coisas, coincidentemente são 3 coisas que a gente trabalha com vocês aí no Convert. Agora, na parte de motivação, é um outro livro, não citei aqui, tá? Me fugiu o nome do livro, é Coisas que a gente vê quando desacelera, algo assim. Tá? As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Ponto. Ninguém tem dúvida disso, tá? Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim a forma de enxergá-la. Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com perspectiva, né? A gente pode sempre, em toda situação, ou deixar ela nos fazer mal, nos gerar ansiedade, nos diminuir, ou a gente pode extrair dela, né,
a fazer uma autoavaliação e pensar como eu faço para que isso não ocorra de novo, o que eu aprendo isso, como que isso pode me fazer crescer. Tá? Isso vale para muita coisa, pessoal. Primeiro, e vocês têm que entender, não existe cenário ideal para estudar. Sempre vai ter uma coisinha fora do lugar. Sempre. Ou é porque vocês sentem que falta um tópico tal, pequenininho, de edital que vocês viram lá e que sem aquele tópico não vão passar e, meu Deus do céu, tá tudo errado. Isso é uma questão de perspectiva. Ah, porque a minha cadeira não é boa, porque me dói a perna, porque não sei o quê. Às vezes, é uma cadeira normal, só precisa cruzar a perna para o outro lado, só precisa botar uma almofadinha, não precisa comprar uma cadeira nova. Mas, perspectiva, a gente tem muita pressão, e a gente extravasa como essa pressão? Achando pequenos problemas. A questão é, pode olhar o copo meio cheio, ir para cima, estudar, fazer tua parte, ou encrencar com um detalhezinho. Isso é do ser humano, não é assim A ou B, a pessoa C ou D. Não, isso é do ser humano. Eu garanto para vocês, vocês podem jogar na Mega da Virada, ganhar na Mega da Virada, nunca mais ter boleto para pagar, ter uma mansão, ter carro, mas se tiver um problema com o namorado, tomou um pé na bunda, pronto, a vida é uma merda, não vale nada, que tu é triste, que só se dá mal, que não sei o quê. Tu esquece todo o resto e se apega no detalhe, ok? Então, a dica que a gente dá para vocês é a seguinte, não aguardem o momento ideal, a situação ideal, o conforto, os materiais, nada, pessoal, não aguardem. Tem uma página de apostila para ler, tem certeza que não memorizou 100% ainda, vai para cima, estuda ela, aguarda o resto, faz tua parte, tá? Se prepara, tem muita coisa, né, para estudar, então foco nisso, foco no que tem, e o resto é confiar na técnica. Mapa, sprint final, SIDASC, ADAB, passando o mapa, tem um mês para a gente fazer sprint final também. Não adianta a gente se focar muito agora em revisão, porque revisão o nome já fala, né? É revisar o que já estudou. Quem está para SIDASC, a maioria das coisas não viu ainda, ok? Então, foco no que tem, recebeu, estudou, quando chegar a hora vai ter a revisão. Revisão também é uma coisa mais pontual, superficial, memória de curto prazo, não adianta a gente fazer agora, a gente está, né, sempre fazendo esse sistema e dá muito certo, dando uma atenção prioritária na véspera aí da prova. Por quê? Porque é melhor, porque o pessoal já leu mais teoria, pode focar com a gente em questões, né, em coisas assim. E, então, tudo a seu tempo, ok? Vamos olhar o copo meio cheio e não aguardem o momento ideal. Ah, a prova está perto, mas eu acho que não dá tempo. Mas não dá tempo para ninguém, isso é normal. O edital é gigantesco, só cidades que são 9 apostilas exclusivas do Estado. É óbvio que precisaria um ano para o pessoal pegar essas 9 apostilas e decorar cada vírgula que tem ali. E mesmo assim, um ano não ia decorar, né? Então, assim, não aguardem o momento ideal, não achem que não vai dar tempo, porque não dá tempo para ninguém. A questão é, até a prova, vocês têm X horas para estudar, estudem o máximo possível dentro da realidade de vocês, das possibilidades de vocês. E, por fim, aqui, queria lembrar vocês também, essa questão de olhar o copo meio cheio. Às vezes, o pessoal comenta comigo, eu estudo, faço um simulado, vou mal. Pô, errei uma questão de uma coisa que eu já estudei. Às vezes eu me sinto burro, às vezes eu acho que eu tenho muita dificuldade, às vezes... Pessoal, pode ter certeza, a gente aí já está envolvido com concurso há 12 anos, né? Mais de 12 agora, né? 14 anos, desde 2010 no meu caso, a gente está em 2024, 14 anos, estudando, fazendo concurso, estudando como estudar, livro, coaching, mentor, o que vocês imaginarem, a gente já fez, e treinando o pessoal há 4 anos aí para concurso, vendo muitos serem aprovados, conversando com eles, sabendo o perfil deles. Então pode ter certeza, pessoal, uma pessoa que é inteligente, não vou mentir, tem mais facilidade, pode avançar um pouco mais rápido, mas se ela não tiver determinação, não tiver o hábito de estudar, não vai ser o suficiente. É o caso desse gráfico aí que eu coloquei para vocês, ok? Olha a barra da inteligência, mesmo sendo maior, e acontece isso na prática, né? Tem pessoas inteligentes com mais facilidade, mas que também são um pouco mais ansiosas, mais imediatistas. E concurso não é isso, pessoal. Achar que, na graduação eu gabaritava as provas, eu vou gabaritar concurso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Dentro de cada um desses itens, claro, que tem uma série de características que a gente trabalha com vocês. Determinação
querer fazer, é buscar motivação, é ir para cima, coisa que a gente fala várias vezes e pede para vocês se lembrarem. Não adianta ser inteligente, e tomar uma na cabeça, duas na cabeça e desistir. Faltar a persistência. Né? Hábito. Também, se tu não tem constância, eu sou inteligente, eu deixo para a véspera da prova e dá tudo certo. Não vai dar quando chegar a vez do concurso. É diferente. Tem que, todo dia, fazer o feijão com arroz, sentar, estudar, fazer questões, fazer simulado, treinar, estudar, ir mal em questão, ir mal em simulado, porque a gente aprende quando a gente erra, a gente amplia nosso conhecimento, ok? Então, faz parte tomar na cabeça várias vezes. Padrão de desistência a gente tem que aumentar, porque não tem como passar sem cruzar todas essas etapas, tá? E a inteligência, como eu disse, ajuda, mas se tu não tem, tu consegue compensar com hábito e com determinação. Então, essa era a minha mensagem aí para vocês, tá? Aguardamos aí, eu vou aguardar agora o Fábio, vai apresentar a parte de conteúdo, em seguida a gente faz um fechamento. Beleza. Vamos iniciar, então, só aguardando aqui. Ok. Então, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que na última revisão gerou um pouco de dúvida, principalmente pela controvérsia, vamos dizer assim, o controverso entendimento pela doutrina, até pela jurisprudência e legislação. Então, hoje vamos falar sobre fundações públicas, rapidinho aqui, explicar, tirar algumas dúvidas também, se alguém tiver, mas é um assunto super importante, quem vai fazer provas que caem em direito administrativo, esse é um assunto importante de entender. Para quem na sua prova não vai ter esse assunto, também é importante entender, porque pode vir a cair em outro momento, ou até por questão de conhecimento. Vamos lá, então, falando sobre fundações públicas. Sabemos que as fundações públicas, elas fazem parte da administração indireta. Então, a administração direta, ela é integrada por os órgãos, então, que atuam não em seu nome, mas em nome do ente federativo. Existe a administração indireta, e aquela formada por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, que a principal diferença é que elas são pessoas jurídicas, ou seja, elas respondem pelos seus atos diretamente, elas possuem uma coisa chamada CNPJ, e elas têm representação processual, ou seja, elas podem ser demandadas num eventual litígio. Então, visto isso, elas têm patrimônio próprio, têm algumas outras características, mas isso é o mais importante. Então, em termos conceituais, a gente fala que as fundações, e aqui, pessoal, a gente está falando olha só a diferença, o título era fundações públicas, aqui eu estou falando só de fundações, para a gente entender, antes de ir para fundações públicas, o que são fundações? Elas são pessoas jurídicas, ou seja, elas possuem um CNPJ, elas possuem representatividade do ponto de vista processual, possuem patrimônio próprio, e elas têm origem lá no direito civil, direito privado, no Código Civil, que fala das associações, sociedades e, claro, as fundações. Então, mas as fundações são uma espécie de categorias de pessoas que têm algumas coisas em comum. Mas o que diferencia elas? Quando a gente fala de associações e sociedades, aqui o elemento essencial são as pessoas. Vou botar assim, são pessoas. Quando falamos de fundação, elemento essencial é o patrimônio. Explicando melhor isso aqui. Quando temos uma associação, uma sociedade,
o que é mais importante ali é aquele grupo de pessoas. Por exemplo, uma associação que administra um hospital público. Então, aquele grupo de pessoas, ela se reúne para atingir certos objetivos, certos fins. E esses fins, vamos dizer assim, eles são benéficos a essas pessoas. Eles são benéficos a elas. Diferente da fundação, em que o fim, o objetivo, ele ultrapassa o âmbito da própria entidade. Então, ele beneficia terceiros. Então, essa é a principal diferença de uma fundação e uma associação ou sociedade. Então, quando tem uma associação, o benefício, o elemento essencial são pessoas, e o benefício inclui elas. Quando a gente fala de fundação, não. O elemento essencial é um patrimônio, e esse patrimônio, ele beneficia pessoas indeterminadas. Assim, então, como a gente pode falar? Que, ao contrário da associação e da sociedade, a fundação não é uma pessoa de fato, pois ela não trabalha em interesse próprio, ela trabalha em interesse de pessoas indeterminadas. Seria uma coisa, um patrimônio personificado e administrado, cujas suas atividades beneficiam pessoas que ela não fazem parte dela, então pessoas que não são determinadas. Isso é um conceito importante para a gente diferenciar, e assim a gente continua o conceito aqui de fundação. Agora, falando em fundação pública, agora a gente falou fundação, agora vamos para as fundações públicas. A fundação pública, ela tem diferenças da fundação privada. Por quê? Porque a fundação privada, ela é regida pelo Código Civil, pelo direito privado, pessoal. Então, são coisas separadas. Então, isso aqui, essas fundações privadas, um exemplo é a Fundação Ayrton Senna, que é uma parcela do patrimônio do nosso querido ídolo Ayrton Senna, que foi destinada a realizar ações sociais. Então, isso é uma fundação privada. O ente instituidor, que é vamos dizer assim, uma parte necessária para obter uma fundação, ele era uma pessoa do tipo privada, que pegou um patrimônio privado e colocou ele à disposição de ajudar pessoas. Então, isso é fundação privada. Diferente das fundações públicas, que elas são previstas na Constituição Federal. Outra característica, elas integram a administração indireta, característica que pode cair em prova falando das fundações públicas. Outra coisa, ela tem características das fundações privadas. Por quê? Porque eu tenho aquele cerne ali, que é o fim dela, que é ajudar pessoas. Então, a origem, lembra que eu falei lá no começo, a origem das fundações, ela é do direito privado. Então, se apropriou disso no direito público, mas se preservou os fins, então elas têm características comuns. Então, o que é o objeto do direito administrativo é a fundação pública, pessoal, não é todos os tipos de fundação, tá? O que cai é a fundação pública, essa que vocês precisam dominar. Então, continuando, onde a gente vê o primeiro conceito, e por que o primeiro conceito? Não é o mais importante, mas ele é o primeiro, que é lá no Decreto-Lei 200 de 1967, porque ele é anterior, olha só, isso aqui é importante, anterior à Constituição de 88. Então, vai ter aqui alguma discrepância. Por quê? Porque esse decreto-lei, ele foi produzido à luz de uma outra Constituição com outras regras. Mas isso não impede da gente
vamos dizer assim, aproveitar o que é aproveitável. Então, o que diz lá o nosso Decreto-Lei 200? Diz que a fundação pública é uma entidade com personalidade jurídica, como eu falei, ela tem PJ, ela se representa, ela pode ser demandada. Característica importante, isso aqui vocês não podem errar, fundação não tem fim lucrativo, sem fins lucrativos, tanto as privadas, lá a Fundação Ayrton Senna, quanto uma fundação pública, uma universidade pública na forma de fundação. Ela é criada em virtude de uma autorização legislativa. A própria Constituição fala isso. Essa é a regra geral. Existe exceção? Existe, vamos falar dela. Mas regra geral é autorização, ou seja, o Poder Legislativo cria uma regra falando assim, olha, senhor Poder Executivo, você está autorizado a criar uma fundação, diferente de uma autarquia, em que a própria lei cria a autarquia. A lei fala assim, olha, fica criada a Universidade Federal de São Paulo. Ponto, está criado. A fundação não, ela é autorizada, ela precisa ser criada através de um decreto, esse decreto é registrado lá no órgão competente para o registro civil de pessoas jurídicas, e assim ela adquire a sua personalidade. Então, essa é a principal diferença também entre as fundações públicas e privadas. E ela vai desenvolver, olha só, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos próprios órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e outras fontes. Ok? Então, aqui estamos falando de fundação pública. Vamos ver o que a nossa Maria Silvia de Pietro, que é uma das maiores, junto com Celso Antônio Bandeira de Mello e o professor Carvalho, que são os principais nomes aí do direito administrativo, é a famosa doutrina. O que ela diz sobre a fundação pública? Ela fala que é uma fundação instituída pelo poder público, e aqui uma das principais diferenças, né, com as fundações privadas é quem institui, é o poder público, total ou parcialmente público, o seu patrimônio, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e aqui começa a dor de cabeça, né? Pô, ela é pública, o direito que ela se submete é pública ou privada? O que isso significa? As regras dela é de direito público ou privado? Aqui começa a ter vamos dizer assim, um ponto de divergência. Segundo a doutrina, pode ser um dos dois. O que vai decidir isso? Da onde que vem? Qual dos direitos se aplica àquela fundação? A lei que institui ela, que permite a sua instituição. Então, aqui é um ponto de divergência super importante, por isso que a gente vai marcar, porque é onde a banca pode cobrar. Destinada por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração, mediante controle da administração pública nos termos da lei. Então, veja só, algumas coisas ainda precisam de lei. Por exemplo, a área de atuação das fundações públicas, precisamos de uma lei complementar prevista lá na Constituição Federal de 88, que até hoje os nossos nobres legisladores não tiveram tempo ainda para criar. Eles sempre estão muito ocupados e ainda não criaram essa lei prevista lá na Constituição de 88. Então, essa lei, por ter essa falta, ela deixa em aberto, e a doutrina e a jurisprudência é que vão assim, tapar essa lacuna e vão dizer aonde pode ter atuação de uma fundação pública, ok? Então, primeiro, o que a gente tem que levar desse slide aqui? Fundação pública pode ser de direito público ou privado. Ela tem um patrimônio que pode ser total ou parcialmente público, e ela vai atuar em atividades típicas de Estado, ok? Essa é a fundação pública. Mas, assim, tanto as fundações públicas quanto as privadas,
elas se caracterizam pela personalidade jurídica. Olha só, que fala, ó, personalidade jurídica, características das duas. Elas têm patrimônio e elas vão perseguir, vão ter como objetivo um fim, um objeto social, e são sem fins lucrativos. Essas são as partes comuns, e a diferença principal é o regime de direito a qual se submetem. As fundações públicas sempre estarão submetidas ao direito, as fundações privadas sempre estarão submetidas ao direito privado. Beleza? E agora, 3 elementos essenciais à fundação, tanto pública quanto privada, aqui também uma característica. O instituidor, a figura, quem cria, é característica comum, mas é onde parte a divergência. Então, quem institui, ele faz uma coisa chamada dotação patrimonial. Se vocês virem esse termo, então é dotação patrimonial. Ou seja, o ente federativo lá, a União, ela vai dizer assim, ó, esse parque aqui, eu tenho esse patrimônio, que é uma área de terra, eu vou criar uma fundação de preservação ao mico-leão dourado. É lá numa região onde tem muito mico-leão dourado, fica aqui uma fundação do mico-leão dourado, e esse patrimônio que tem uma sede, tem carros, eu vou fazer uma dotação patrimonial financeira também, então, dos meus recursos que entram para a União, uma parte eu vou destinar a manter essa fundação. Então, essa é a característica principal das fundações públicas, é o ente instituidor sempre é um ente público, pessoal. Não pode uma pessoa, um ente privado, uma empresa, uma pessoa natural, criar uma fundação pública. Por quê? Porque ela advém de uma entidade pública. Então, ou seja, ela separa um patrimônio e destina ele a uma finalidade específica. O objeto é a própria atividade social. Então, é educação, é preservação, é manter uma cultura de determinado local, não sei. Isso a própria lei que autoriza, ou que cria, no caso de algumas fundações, é quem vai determinar. Lembre-se, em regra, a lei autoriza. Ausência de fins lucrativos. Precisa ter isso aqui. Se faltar um desses 3, já não é fundação pública, tá? Então, vamos lá. Natureza jurídica é aqui que eu vou aprofundar, porque é aqui que mora o perigo, é aqui que as bancas trabalham as questões, ok? Então, vamos lá. O principal aspecto que diferencia uma fundação privada de uma fundação pública, como eu falei, é o instituidor, quem institui, quem cria essa fundação. Se ela é uma instituição pública, ela sempre é criada por um instituidor, um ente público. E privado cria uma fundação privada, e bem como seu patrimônio. Se o patrimônio afetado, ou seja, destinado a essa fundação, ele é um patrimônio público, ela é uma fundação pública. Ao contrário, a mesma coisa. As fundações privadas, pessoal, elas são instituídas por uma pessoa privada a partir de um patrimônio privado. E as públicas, ao contrário, um patrimônio público. O resumo é isso. Então, vamos lá. Fundações públicas. Na esfera federal, pessoal, exemplo, vamos botar aqui embaixo uns exemplos, para vocês saberem do que estamos falando. Então, uma fundação pública, a FUNAI, quem conhece aí a FUNAI, concurso aberto junto com o Ministério da Agricultura, Fundação Nacional do Índio, o IBGE, olha só, são fundações super importantes, IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e entre outras, né, os estados, os municípios também podem criar suas fundações sem problema, mas olha só, por que eu escolhi essas aqui? Porque tem
tem uma característica super importante aqui. Elas são fundações públicas de uma categoria especial, que é as fundações públicas chamadas de fundações autárquicas, que elas são criadas como fundação, mas elas possuem, vamos dizer assim, as características de uma autarquia. Como a gente viu aqui, a própria Maria Silvia de Pietro, ela fala, olha só, ela pode ser direito público ou privado. O que é as características dessas fundações importantes? Elas são de direito público. Por isso, pessoal, por ela ter essas características, que elas fazem concurso público. A FUNAI, como eu falei, concurso público junto com... tá no CNU, se eu não me engano, salvo engano, mas acredito que sim. O IBGE faz concurso público, o FUNASA faz concurso público. Então, essas aqui são o que a gente chama de fundações públicas de direito público. Então, esse é o principal aspecto, né? O instituidor é um ente público, o patrimônio é público, e elas estão se submetendo a regras do direito público, porque lá na sua instituição está escrito, para trabalhar na FUNAI, a pessoa precisa fazer concurso público. Então, são regras que, vamos dizer assim, organizam essas fundações, e o ente que foi o instituidor dela determinou que vai ser assim, ok? Então, vejamos aqui o que o STF, olha só, o tempo da máquina de escrever, ele determinou sobre esse assunto. Então, olha só, essa é uma súmula do STF, um acórdão entre os ministros, que fala o seguinte: as fundações instituídas pelo poder público, olha só, e que assumem a gestão de serviços, de um serviço estatal, se submetem ao regime administrativo previsto nos Estados-membros por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, são pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação que alude aqui o parágrafo 2. E aqui estava falando, pessoal, da acumulação de cargos. Lá no começo está falando sobre acumulação de cargo. Então, a súmula, ela não é específica para tratar se uma fundação é de direito público ou de direito privado. Ela está tratando de acumulação de cargos. E aqui ela fala o seguinte, que uma fundação pode ser de direito público ou privado. Como a legislação deixou essa lacuna, o STF, ele decidiu isso. Então, nem toda a fundação instituída pelo poder público é fundação de direito privado. Existem as fundações de direito público, ok? Então, o nome fundação pública não determina por si só o regime de direito ao qual ela se submete, se é público ou privado, ok? Então, isso gera uma certa confusão. Então, em resumo, o que o STF está falando? Que é possível que o Estado institua fundações com personalidade de direito pública ou direito privado. Quem vai decidir é o ente federado matriz, ou seja, quem criou essa fundação. Voltando lá, a natureza jurídica aqui das fundações. Primeira coisa que a gente vai anotar aqui, pessoal, tema controverso. Os autores, a legislação, a jurisprudência, elas têm pontos que não são de intersecção. Tem opiniões de um lado, jurisprudência de outro, legislação de outro. Se a gente pega a legislação em si, ela está diferente daquele acórdão do STF. Ele está dizendo que as fundações são de direito privado, ok? Mas é um ponto controverso e não vai ser nessa pequena apresentação que a gente vai resolver, tá? Não tenho essa presunção. Mas, sabendo que é um tema controverso, a gente já pode
ter algumas, vamos dizer assim, alguns cuidados. O Decreto-Lei 200, lá de 67, nós não éramos nem nascidos ainda, ele fala que as fundações públicas são de direito privado. Ele não trata das de direito público. O STF já diz que não. Então, a gente viu que, por exemplo, o STF fala que as instituições, as fundações públicas, elas serão de direito privado ou direito público, a critério de quem instituiu, ok? Ou seja, não é simplesmente pelo fato de ter o nome fundação pública que vai ser de direito público ou privado. A gente precisa ver cada caso. Mas isso vai perguntar para você se a FUNAI é de direito, se submete ao regime de direito público ou privado? Não, não vai perguntar. Mas vocês precisam saber que existem os dois modos. Então, FUNAI, IBGE e FUNASA, essas são fundações públicas submetidas ao direito público. E, então, são também conhecidas como o próprio STF chama, olha só, espécie do gênero autarquia. E a doutrina vai chamar elas de fundação autárquicas. Porque elas têm as características de autarquias. Elas são autarquias, são espécies do gênero autarquia, mas são instituídas na forma de fundação, ok? Alguma dúvida? Vamos ver no chat ali. A Marcela Tavares, FUNAI não é autarquia. FUNAI, ela é essa fundação autárquica. Ela foi criada como uma fundação, então o próprio nome fala, né, Fundação Nacional do Índio, mas ela possui as características, ela se submete ao direito público, ou seja, exige concurso, tem aquelas prerrogativas processuais de prazo em dobro e tudo mais, ela é submetida ao direito público porque ela foi instituída e a lei de instituição determina isso. Fundação autárquica é sem fins lucrativos, com certeza. Toda fundação, se tiver o nome fundação, é sem fins lucrativos, tá? Se tiver alguém vamos dizer assim, auferindo o lucro dessa fundação, tem coisa errada aí, pode ser denunciado ao Ministério Público. Mas fundação é sem fins lucrativos. Então, assim, o que interessa na prática mesmo, de se ela é de direito público ou privado, pessoal. O que interessa são as regras a quais elas se submetem, tá? Quando é uma fundação de direito público, só pode contratar pessoal através de concurso público, a não ser que tenha ali serviços que podem ser terceirizados, isso vai ser determinado na sua própria legislação. E elas se submetem às regras administrativas do ente que a criou. Por exemplo, se for a União, esses funcionários, esses servidores vão estar submetidos à Lei 8.112, por exemplo. Então, isso que vai modificar. Se é uma fundação de direito privado, pode contratar as pessoas na forma da CLT, por exemplo. Então, é uma diferença bem importante, tá? Mas, acredito que até esse ponto é o que pode cair em prova. Não se vai aprofundar mais que isso. Então, muito cuidado, assim, entrar muito em doutrina, porque, como eu falei, o tema é controverso e muito controverso. Então, vários autores têm opiniões diferentes sobre esse tema. As provas, em regra, cobram até esse ponto, que podem ser direito público ou direito privado, tá?
É isso que vocês precisam saber. Beleza? Essa era a dica de hoje, pessoal. Então, mais alguma dúvida, podem mandar no chat, no grupo, diretamente, e que serão respondidas. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de encerrar, vou passar uma informação interessante aí. O pessoal do MGI, que organiza os concursos públicos, falou mais uma vez em fazer concurso ano que vem de novo, com a mesma quantidade de vagas, pelo menos, tá? Então, uma notícia muito boa aí, né? São várias opções para veterinários, principalmente, que entram nesse concurso. E, enfim, boa notícia, tá? 2025, se depender deles, vai ter concurso. Claro que tem orçamento, tem outras coisas que não dependem só deles, mas por eles já vai ter uma outra edição. E falaram também que isso seria além de chamar o cadastro de reserva. Ótimo, né, pessoal? A gente já falou para vocês, eu vou reforçar. O número de vagas para veterinário, para agrônomo, enfim, dentro da carreira, ele não tem relação com o cadastro de reserva que vai ser chamado. Então, se, por exemplo, quiserem chamar 400 pessoas a mais, pode ser tudo veterinário, tudo agrônomo, ou meio a meio, ou enfim, da forma que o órgão depois definir. Aí, como a gente sabe, o órgão, por conta, ele, né, geralmente precisa de mais veterinários por causa da abertura aí de estabelecimentos para exportação, e acaba precisando de auditor, auditor veterinário, por causa da certificação. Os agrônomos também fazem certificação, também estão defasados, até por isso que esse concurso tem bastante vaga. Trabalham em Vigiagro, portos, aeroportos, tem central de certificação, tem um monte de atribuição também. Mas, repito, veterinário costuma trancar muito essa parte de frigorífico, então eles tendem a chamar bastante. Tá? Uma notícia boa aí para vocês. Tá? Cadastro de reserva, fazendo a prova, tem mais chance de ser chamado, porque sem zerar o cadastro de reserva não tem concurso daí ano que vem, né? Pelo menos não para os órgãos que tenha cadastro de reserva válido. Tá bem? Show de bola. Então ficamos por aqui, né? Uma boa semana para todos, vamos estudar bastante. Tá? A gente pode cancelar a gravação e ficar no chat ali, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar sobre algum aspecto, a gente tem uns minutinhos ainda. Tá? Como a gente anda tanto na correria, porque os concursos parece que se combinam, né, de sair tudo ao mesmo tempo. Daí, às vezes, a gente fica numa correria aí. Tá, então, só dar o tchau aqui e encerrar a gravação. Se alguém quiser conversar um pouco, pode até abrir microfone, câmera, fica à vontade. Valeu, um grande abraço. Abraço.